Hoje vamos dar continuidade a comentários sobre o papel das mulheres no âmbito do zoroastrismo, mais especificamente sobre as mulheres iranianas no período avéstico. Nesse sentido, nos últimos anos, alguns autores, baseando suas conclusões nos gêneros dos Ameshas Pentas, os atributos divinos de Deus na religião zoroastriana, concluíram que para Zaratustra, homens e mulheres são iguais, embora pelo menos um escritor individual tenha expressado uma opinião oposta. É importante lembrar que as palavras avésticas, como algumas línguas contemporâneas, possuem gêneros masculino, feminino e neutro. Esses autores sugerem que os três primeiros Ameshas Pentas, a saber, Vohumaná, bom pensamento, Ashavarishita, retidão, e Vohu Rachatra, poder espiritual, são masculinos e os três últimos, ou seja, Spenta Armaiti, serenidade, Urvatati, plenitude, e Ameretati, imortalidade, são de natureza feminina. Portanto, mesmo no sistema de divindades, a igualdade do homem e da mulher é pretendida. Outro autor afirma que Vohumaná, que governa a mente, é superior a Armaiti, e, consequentemente, essa seria a prova da superioridade do gênero masculino sobre o feminino. Essas teorias não são baseadas em fatos concretos, pois os três primeiros atributos não são linguisticamente masculinos, mas neutros. Enquanto isso, a lista de atributos não é baseada em uma hierarquia. Por exemplo, ninguém pode dizer se acha, a retidão é superior à Meretati, a imortalidade, ou vice-versa. Como no nome de Deus inspirado por Zaratustra, Ahura Mazda, Ahura é linguisticamente masculino e Mazda é feminino. Assim, alguns escritores afirmam que o profeta, mesmo ao escolher o nome de Deus, observou cuidadosamente a igualdade dos sexos. De acordo com a regra da língua Avesta, quando duas palavras de gêneros opostos são agrupadas, um pronome masculino deve ser seguido. No entanto, Zaratustra muitas vezes se dirige a Ahura Mazda com um pronome neutro. A intenção do profeta é evitar personificar Deus. Caso se conclua que aqui se pretende a igualdade dos sexos, será uma visão pessoal, e não necessariamente universalmente aceita. Para uma melhor compreensão dos direitos das mulheres durante o período avéstico, deve-se começar com os hinos de Zaratustra, os Gatas, e evitar procurar pontos de vista pessoais. Zaratustra nos Gatas se dirige a homens e mulheres igualmente, e até mesmo em alguns versos, chama primeiro as mulheres. Seus ensinamentos são para todos os humanos em todo o mundo, seus ensinamentos transcendem gênero, nacionalidade e raça. Citamos o Yasna 46, estrofe ou verso 10. Sabe, Senhor, quem neste mundo, homem ou mulher, realiza o melhor na vida, boas ações de acordo com a retidão e serviço à humanidade com base na boa mente. Eu os acompanharei em glorificá-lo e com todos eles cruzarei a ponte do julgamento. Neste verso Zaratustra declara que o homem e a mulher, onde quer que estejam, por meio de boas ações e serviço às pessoas, receberão igualmente recompensas espirituais. No verso seguinte, o profeta proclama que os líderes políticos, os kavis, e os líderes religiosos, os carapãs, uniram suas forças e exploram as pessoas pela coação, mas receberão sua retribuição quando se aproximarem da ponte do julgamento. Considerando os versos ou estrofes 10 e 11 do Yasna 46, aqui citados, pode-se concluir que, para o profeta, os critérios necessários para receber a salvação são as ações da boa mente. Portanto, poder, gênero e posição não fazem parte do julgamento. O poder e a riqueza por si só não garantem as recompensas, a menos que sejam gerados por meio da honestidade e da retidão, e exercidos a serviço da humanidade. O mesmo conceito é ilustrado no Yasna 51, verso ou estrofe 22. Os homens e mulheres que agem de acordo com a justiça, o Senhor sábio os reconhece melhor por suas boas ações e adoração. Aqueles que foram no passado e que são assim no presente, eu com reverência os chamarei pelo nome. Alguns estudiosos consideram esse verso como o antecessor do Yinghi Ratan, uma das orações sagradas do zoroastrismo citadas no Yasna 27. Os homens e mulheres cujas ações estão de acordo com a justiça, o Senhor sábio reconhece melhor por sua reverência, e de nossa parte nós os veneramos. Em outras palavras, homens e mulheres por meio da retidão podem devotar sua melhor reverência a Ahura Mazda, e igualmente serem glorificados. Os direitos humanos e a igualdade do homem e da mulher também são descritos vividamente em outros textos avésticos fora dos Gatas. O Yasna Raptanhait, também composto na língua gática logo após o tempo do profeta,
confirma o verdadeiro status das mulheres no início do período avéstico. No Yasna 39, estrofe 2, é dito que as almas dos homens e mulheres onde quer que nasçam, que lutam pela glória da retidão, são louvadas. Na estrofe seguinte, primeiro são elogiadas as mulheres virtuosas e depois os homens que vivem de acordo com a boa mente e a serenidade. Em muitas seções dos primeiros escritos avésticos, homens e mulheres virtuosos são nomeados e glorificados juntos. No Fravardin Yashti, mais de 200 homens e mulheres são mencionados e seus travastes em todo o mundo são comentados. Assim como os seres humanos, sejam homens ou mulheres, são glorificados por suas virtudes e castidade, e sua retribuição pelo desvio do caminho da verdade também é igual, e eles são repreendidos por pecados e enganos, conforme consta no Yasna 61, estrofes ou versos 2 e 3. No Yasna 13, estrofe 1, o Senhor Sábio é nomeado o líder espiritual do mestre da casa, vila, cidade e país e o líder espiritual das mulheres. No Yasna 41, estrofe 2, parte do Raptanheit, espera-se a completa igualdade dos direitos do homem e da mulher e seu status nos mundos material e espiritual. Aqui, a questão de um bom líder, independente do gênero, é abordada. Que um bom governante, homem ou mulher, reine tanto na existência material quanto na espiritual. Assim, as mulheres não apenas são iguais diante de Deus, mas em relação à liderança elas também desfrutam da mesma qualidade e posição que os homens. Da mesma forma, elas têm igual responsabilidade na divulgação do conhecimento e da ciência. Tudo que um homem ou uma mulher sabe que é bom e certo, não apenas deve praticar, mas informar aos outros para que o façam. A mesma igualdade existe em relação à propagação da religião. No Yasna 68, estrofe 12, uma expressão de bom desejo e apoio é feita para todas as mulheres e homens, meninas e meninos que lutam por boas ações e propagam o caminho da verdade. E quanto ao casamento no período avéstico? Como observado no período avéstico, homens e mulheres eram socialmente iguais e eram elogiados por suas virtudes e decência, enquanto em outros países como Suméria, Babilônia, China, Índia, Egito e as duas sociedades avançadas de Roma e Grécia, as mulheres eram privadas dos seus direitos básicos. Na Grécia Antiga, considerada o berço da civilização europeia, uma menina na casa do pai, e depois na residência do marido não tinha direito nem autoridade. No momento do casamento, o pai não a questionava sobre a escolha do marido, e ela era obrigada a seguir a vontade do pai e depois a do marido. Com o advento de Zaratustra e suas inovações religiosas, houve um notável progresso no status social das mulheres. O texto dos Gatas ilustra que as meninas não apenas desfrutavam de uma posição respeitosa, mas tinham total liberdade para escolher seus maridos. Essa liberdade social está em conformidade com os princípios de liberdade de escolha e dignidade humana que são enfatizados em todo o texto dos Gatas. No Yasna 53, estrofe 3, Zaratustra, como pai, expressa um desejo para sua filha mais nova, Pourushista. Que Deus lhe conceda aquele que é firme em boa mente unido com a justiça e com o sábio. Portanto, consulte sua sabedoria e decida com toda a tranquilidade. Como observado, o marido desejado é aquele que adere ao bom pensamento e à retidão, e não existe menção de poder ou riqueza. É interessante que no primeiro verso desse Yasna, Zaratustra declara que todos os seus desejos foram realizados, e que Deus lhe concedeu uma vida feliz e santa por toda a eternidade. Finalmente, Pourushista informa seu pai da decisão, e ela espera que as glórias da vida de boa mente cheguem a ela, como uma mulher justa residindo entre as pessoas justas. Não é de surpreender que Zaratustra considere a vida santa e virtuosa da boa mente uma recompensa para si e sua família, e evite qualquer desejo materialista. Isso está de acordo com o espírito dos Gatas, e em diferentes versos ele pede a Deus que conceda bom pensamento e poder espiritual ao rei Vishitaspa e a outros discípulos para que possam espalhar sua mensagem, conforme o Yasna 28, estrofe 7. No Yasna 53, estrofe 5, 6 e 7, numa cerimônia pública de casamento, Zaratustra dirige-se aos casais recém-casados. Essas nobres palavras, embora tenham quase 4.000 anos, permanecem novas e gloriosas e são práticas a qualquer momento em qualquer parte do mundo. Deve-se notar que Zaratustra se dirige às noivas primeiro. Estas palavras eu lhes digo, donzelas e novos maridos, e espero que as guardem cuidadosamente em suas mentes.
Vivam sempre de acordo com os princípios da boa mente e do amor. Tentem superar uns aos outros em verdade e retidão para que vocês escolham a recompensa de alegria e felicidade. Esforcem-se para evitar as tentações desta vida material, e detenham o progresso da hipocrisia e do engano. Tenham em mente que a riqueza e a alegria que são adquiridas por meio de ações erradas, acabam resultando em tristeza. Desassociem-se da tentação e da falsidade de uma vez, pois o mal termina em tristeza e má reputação. Ele destrói a felicidade do injusto, contamina a verdade e com isso se destrói a vida espiritual. Mas a recompensa desta comunhão será só enquanto vocês, os jovens casais, permanecerem, na felicidade e na aflição, com amor e fidelidade no matrimônio. Se vocês abandonarem a comunhão, então a última palavra pronunciada será de aflição. Os injustos e os perversos finalmente fracassarão e serão ridicularizados pelo povo. Por fim, a mensagem de paz de Zaratustra é ouvida através das eras negras da história. E mais uma vez, as mulheres são mencionadas em primeiro lugar. Que mulheres e homens pela liderança de líderes honestos e justos desfrutem de paz e bem-estar. Que a hipocrisia e o engano desapareçam, e que o grande sábio Senhor venha até nós. Os maiores são aqueles que restringem a violência e o derramamento de sangue. Que matar e ferir sejam evitados, que tribulações e dificuldades tenham fim, e os justos pacíficos e pobres desfrutem de uma vida melhor no domínio escolhido. Isso indica o estabelecimento da comunhão universal que no final, conforme o Yasna 54, estrofe 1, é recompensada aos homens e mulheres virtuosos. Que a comunhão desejada venha para o sustento de homens e mulheres, para o sustento da boa mente, para que a consciência de cada pessoa receba a recompensa da justiça, um desejo considerado pelo Deus sábio. Como observado, se alguém está procurando um período da história para demonstrar a perfeita igualdade entre mulher e homem, e a exaltação da dignidade humana, ele deve se referir ao início do período avéstico. A razão fundamental para o status das mulheres nesta época são os ensinamentos de Zaratustra. A aplicação dos atributos como Nemano Passini, ou Senhora da Casa, e Graha Passini, ou Líder da Casa, para as mulheres do Avesta, significa o grau de respeito e a verdadeira posição das mulheres na sociedade do período avéstico. As mulheres antes e depois do casamento tinham total liberdade. Zaratustra, no Yasna 30, se dirige a homens e mulheres e os adverte contra a aceitação coercitiva e seguir cegamente uma doutrina. Quanto à vida conjugal, ele aconselha seus ouvintes a não se desviarem do caminho da verdade e evitarem prazeres impróprios, e escolherem um cônjuge que permaneça com boa mente e retidão. No entanto, ele deixa todos livres para decidir, recomendando que eles consultem sua própria sabedoria e tomem suas decisões com serenidade. Nessa época gloriosa, as mulheres não apenas eram igualmente responsáveis pelo progresso da sociedade, pela propagação da religião e pela disseminação do conhecimento e da ciência, mas também desfrutavam da mesma posição na área de liderança social e religiosa. Assim, sua recompensa neste mundo, como a dos homens, é o companheirismo universal, a paz e a serenidade. E no mundo espiritual, a bem-aventurança eterna, que os espera uma vez que tenham passado pela ponte do julgamento. Após o período avéstico, devido a vários fatores, como contato com diferentes nações, mistura da religião de Zaratustra com conceitos estranhos e o desvio dos ensinamentos originais, a posição proeminente das mulheres na sociedade diminuiu. O livro Vendidade e outros escritos dos períodos Aquemênida e Sassânida mostram esse declínio. Mas mesmo nesse período, apesar de todos os desvios, muitos exemplos de direitos e liberdades das mulheres permaneceram, devido à influência dos ensinamentos originais. Enfim, esses exemplos mostram, até certo ponto, a continuidade do período avéstico no zoroastrismo dos tempos posteriores.